Na lona, em apenas 3 dias de CPI, Bolsonaro muda de tática e passa a atacar o relator, Renan Calheiros, como uma tentativa desesperada de se livrar do que ele não vai se livrar, que é o impeachment pela CPI. Bom, gente, vamos lá. Meu nome é Carlos Henrique, aqui é do blog Antropofagista, canal do blog. E antes de eu começar esse papo, que eu acho que ele é bastante significativo, aliás, eu vou falar o tempo todo sobre a CPI, porque é tudo que o Bolsonaro não quer que a gente faça, fale da CPI, dos detalhes da CPI. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like, se puderem compartilhem o máximo que vocês puderem, para a gente poder refletir bastante sobre isso. E ainda, tanto aqui quanto no blog, a gente pede uma contribuição de quem possa, logicamente, contribuir, para a gente tocar o nosso barco, que está a conta, está o Pix também. Qualquer valor ajuda muito a gente, entendeu? Porque não é fácil carregar o peso desse momento que o Brasil está vivendo. Mas vamos lá. Bolsonaro mudou de tática. Primeiro é o seguinte, vamos deixar claro que o Bolsonaro ele vai criar frases todo dia. Todo dia ele vai criar 5, 10 frases, né, para tentar tirar o foco da CPI. Ele sabe que a CPI não pode ganhar musculatura na sociedade. Pode até ter problema lá, jurídico e tudo mais, mas ele é um processo jurídico e político. O jurídico ele já sabe que perdeu, então ele vai tentar o político. Eu não sei como é que se pesa isso. Imagino que só ter prova do cara de uma série de crimes que a gente tem aí a balde, que ele mesmo produziu, até filmado, ele falando as besteiras dele. Mas são besteiras criminosas que já levaram o Brasil a ser o país proporcionalmente com o maior número de mortes por Covid no mundo, por 1 milhão. Então, eles usavam esse argumento antigamente. Não, o Brasil tem muito, mas sobre a proporção por 1 milhão, ele está no 6 décimos. Mentira, agora está lá em primeiro lugar, acabou. Isso findou. Isso é extremamente grave. Tá? Então, acabou esse papo. O Brasil está liderando. Tá? Ele está em segundo lugar ainda em relação aos Estados Unidos, o número de vítimas da Covid, por negacionismo criminoso de Bolsonaro. E agora ele está ostentando o primeiro lugar por 1 milhão, o país que mais morreu gente de Covid. Então, e tudo, não tem como. A CPI está provando que tudo é culpa do Bolsonaro. Ele é o ponto principal. Tudo a gente não pode dizer, mas 99% do que está acontecendo no Brasil é culpa dele, porque quem tem que assumir isso aí não é a prefeito nem a governador, é o governo federal. E ele fez tudo para atrapalhar isso, além de não ajudar. E aí o STF não teve outra saída para preservar a vida dos brasileiros. Você imagina se o STF não entra nisso? De 400, nós estamos chegando perto já de 500 mil de brasileiros mortos. A gente chegaria facilmente a 2 milhões. Está ficando cada vez mais evidente que no caso de Manaus, pelo menos foi o que o vice-governador disse lá, houve ali um acordo para tentar utilizar as pessoas como cobaia de um projeto. O governador e o Bolsonaro, pelo menos é o que ele disse criar a imunidade de rebanho, fazer esse teste lá. Imagina isso, por isso deu no que deu. Deixa pegar, morrer quem tiver que morrer, salva quem tiver que salvar, ponto. Entendeu? A natureza resolve isso. Então, ainda bem que as coisas não ocorreram assim em outros estados, senão o Brasil ia ter reprodução do mesmo processo. Mas vamos lá. Bolsonaro, ontem ele comentou sobre a China? Não. O que o Bolsonaro fez anteontem foi o quê? De manhã dizer que a China, né? Dizer, sem citar a China, como ele falou, né? Que está criando uma guerra
bacteriológica, e não sei o que os militares conhecem isso, piriri, blá, 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 aquele papo dele. E por isso o PIB cresceu mais. O chinês nem leva o Bolsonaro a sério. E é interessante. A China, né, as autoridades chinesas são muito mais sérias com os brasileiros, respeitam muito mais o momento que os brasileiros estão vivendo que o Bolsonaro. Se ele é um moleque, porque ele é um moleque. Os chineses não são. E estão respeitando muito mais o Brasil. Não, já era para ter cortado. E não fazem isso, tá, em homenagem ao povo brasileiro. E respeitam o povo. Respeito que o Bolsonaro não tem nenhum, como mostra. Mas ele tinha dito isso de manhã e de noite ele disse que aquele negócio combinado, né? O cara chega e pergunta para ele, Bolsonaro, e aquela declaração sobre a China? Ele, não, eu não disse sobre China. Tudo combinado aquilo ali. Armado. A pergunta foi armada também. Tudo teatrinho. Não, não disse nada sobre a China. Eu disse que tem não sei o que, a guerra bacterial, mas hora nenhuma se tem a China. Aquele negócio idiota. No dia seguinte ele não fala mais nada. Mas o Gereissati foi bastante esperto com isso. Está pegando os fatos que ele está criando, os factoides que ele está criando, e está complicando ainda mais a vida do Bolsonaro. Tanto é que o GSI, que ele disse que sabe, tem informações de uma guerra bacteriológica, o chefe vai ser convidado. Possivelmente o Heleno, aquele general caquético. Vai ter que ir lá, vai se expor, vai se desgastar, vai dar ibope. Tudo que o Bolsonaro não queria, o pessoal tá certo. Todas as vezes que o Bolsonaro abrir a boca sobre um tema, ele tem que criar uma resposta que fortaleça a CPI. Que aí ele... Porque senão ele vai ficar o tempo todo. Então agora, ontem, ele passou a atacar o Calheiros, porque viu que o Mandetta deu uma detonada nele, o Taish fez a mesma coisa sobre a questão da cloroquina, que foi o ponto central deles saírem, porque o Bolsonaro queria receitar o remédio que não só não tem eficácia, como já está comprovado que estimulou a morte de muita gente, porque ele provoca problema cardíaco sério, tá? Então, problema de rim, de fígado, uma série de problemas que ele não tem problema para usar o medicamento naquilo que ele foi desenvolvido. Aliás, que o próprio laboratório diz que não tem eficácia nenhuma contra a Covid. Tá? Essa história ainda precisa ficar melhor explicada, porque ele escolhe esse. Tudo bem, ele fala em ivermectina também, mas o negócio dele é cloroquina. O kit Covid dele é uma piada. Só que é uma piada macabra, porque ela levou à morte centenas de milhares de brasileiros. Por quê? Aí lógico, não, toma isso aqui que você pode enfrentar Covid, não tem problema, pode trabalhar, pode não sei mais o quê. Eu tinha que atender o mercado, porque o mercado não tem escrúpulo nenhum. Aliás, o mercado não tem nem cara que fará escrúpulo. É uma cara invisível, que ninguém sabe o que é o tal mercado, né? Só sabe que ele abocanha muita coisa. Tanto é, agora nós vimos aí na entrega da SEDAI para grupos privados de investimento a água do Rio de Janeiro. E justamente o que? Aquelas pessoas não têm rosto, mas tem empresa por trás daquilo ali que manipula todo esse processo, roubando a água do povo. Isso aí eu não sei como é que isso vai ser visto depois, como é que vai se fazer isso. Mas isso é um outro assunto que a gente também vai ter que debater. Por isso eu quero me colocar só no ponto da CPI. Ontem o Queiroga, como eu imaginava, ele não conseguiu ter qualquer tipo de reação que pudesse beneficiar o Bolsonaro. Quanto mais ele criava a ideia de que ele não podia se comprometer, dando uma declaração em falso ali que pudesse comprometer o Bolsonaro, mais ele comprometia o Bolsonaro, mais ficava evidente que as coisas não podem ser ditas da maneira que tem que ser ditas. Então, a tática furada, completamente furada. Para piorar, no meio daquilo tudo, ainda fica se sabendo que o Onyx foi visitar o Pazuello. Como é que foi visitar o Pazuello se o Pazuello está com suspeita
de Covid, porque ele pegou os 2 coronéis, esse papo furado dele aí, sem apresentar nada de prova, nem de coronel infectado, e nem muito menos o próprio Pazuello. E ontem o Onyx vai lá, quer dizer, aí o Rodrigues fez uma imediata chamada para poder saber dessa história, pedindo um teste para o Pazuello, que é outro negócio que vai enrolar eles mais ainda, antes até do Pazuello aparecer lá. Quer dizer, a coisa virou um nó para o Bolsonaro e ele não tem como sair disso. Ele não tem como sair disso. O Bolsonaro, ele está literalmente se debatendo numa areia movediça. Quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. E se ele ficar parado, ele também afunda. Então ele não tem como. E quando ele correu para não se instalar a CPI, ele fez de tudo, né? Depois inclusive tentou cooptar o Renan, ele sabia que aquilo ali ia ser mortal para ele. É mortal, a CPI é mortal para o Bolsonaro. Por isso, ele vai criar um monte de frase, um monte de coisa absurda, dizer isso, dizer aquilo, que ele precisa tirar o foco da população da CPI. A CPI cansa, é uma coisa cansativa. Alguns detalhes vão ser colocados ali, vai chamar mais atenção, a mídia vai colocar ali o holofote mais em cima, as redes sociais também, e a mídia alternativa, como é o caso do Dr. Bufagini, vai falar, como a gente não vai parar de falar sobre isso, porque a gente sabe que esse é o ponto que vai derrubar o Bolsonaro, tá? E esse, para mim, a questão central. Ele quer desviar o assunto de qualquer maneira. Aqui ele não vai desviar mais nada. Aqui o tempo todo que ele vier com um papinho desse, a gente vai mostrar o que ele quer por trás disso em relação à CPI. E mostrar a CPI. Os 3 dias foram desastrosos para ele. Os 3 dias pioraram muito a situação do Bolsonaro. 3 dias só de CPI. Não tem como esse cara continuar governando o país depois da CPI. Isso já está claro. Só vai piorar, vai ganhar intensidade, massa no meio da sociedade. E com isso, ele tenta, através de frases absurdas, né, que é a tática aí desses caras, desviar o foco. Dia seguinte ele não fala mais no assunto, como eu falei no caso da China. Igual ontem ele atacou o Renan, hoje ele vai falar outras coisas que são mais absurdas. Aí daqui a pouco ele vai, não sei o que, promete ditadura, e aquilo que o próprio STF falou sobre ele, é um tigre de papel. Bolsonaro está morto, está na lona, não existe mais nada que ele possa fazer. Ele está gritando por nada com o Renan Calheiros, por nada. Ele sabe que não tem a menor chance de sair disso aí. E isso significa que isso, sem poder, o que vai complicar a vida dele e dos filhos não está no gibi. Podem ver que se entram nas redes sociais dos 3 filhos dele lá, nenhum deles quer comentar sobre CPI, porque não tem o que comentar. E já entenderam, quanto mais eles mexem, pior ainda mais. Quanto mais eles abrem a boca, pior ainda mais. Igual essa história que eu falei do Gereissati, que foi muito ótima sacada. Está dizendo que eles são os caras, os militares sabem que foram os chineses que criaram essa guerra bacteriológica. Não, mas não disse que foi a China. Não, tudo bem, mas eles já sabem que tem essa guerra. Quem é que eles sabem que fez? Quem é que cresceu mais no PIB que o Bolsonaro falou? É o presidente da República. E é isso mesmo. E vai complicar mais a vida dele. Ele vai dando material de sobra para a CPI e se multiplicando, fora o que vai acontecendo no meio do caminho, como aconteceu ontem com o Quiroga. Teve uma hora que ele teve que dizer aqui, que era contra a aglomeração. Entendeu? Ele tentando de todas as maneiras se desviar ali, depois aparece a história do hospital que estava lá quebrado e conseguiu dinheiro público, e a partir desse dinheiro público eles vão vender o hospital ligado à questão da Covid. É outra lambança dentro da lambança. Você vê como é que a coisa ela ganha uma dimensão astronômica, né? Ela é viral, né? Dentro do processo. Porque lógico, embaixo aí dessa base do Bolsonaro é uma podridão só, e ela vai aparecendo, vai
vai surgindo. Então, não se impressionem com qualquer dessas frases idiotas do Bolsonaro. Primeiro que isso é tudo cascata, como diz o STF, né? Tire de papel, ameaça, democracia, tudo isso é cascata, tem força nenhuma. Agora, o que ele quer é tirar atenção com frase imbecil do que interessa à sociedade, que são os inúmeros casos de crime comandados pelo Bolsonaro na situação ligada à Covid. É aí que está a CPI da Covid, tá? Que acabou todo mundo chamando de CPI do genocídio. Tá? Ela ganhou essa dimensão na sociedade. E o Bolsonaro sabe disso. Ainda piorou com a história das declarações do Mandetta, do Taishi e agora do Queiroga. Quer dizer, o Queiroga, eu ainda acho que ele prestou um serviço contra o Bolsonaro ainda maior, ou seja, ele foi orientado pelo Bolsonaro a fazer aquilo porque não tinha outra coisa para fazer. Ou seja, mostrando que o governo Bolsonaro não tem saída. E fica muito pior para quem vai defender o Bolsonaro, teoricamente defender, como o caso do Queiroga ontem, do que quem vai atacar, quem vai... Por quê? Porque não consegue, o tempo todo ele tem que sair na tangente, não responde nada para ninguém, mostrando que tem, lógico, culpa no cartório. Bom, gente, eu termino aqui. Eu queria falar sobre isso, que eu vou ficar muito atento sobre essa questão da CPI, vou falar muito sobre isso todos esses dias. Tá? Amanhã eu devo falar mais sobre isso, mais detalhes sobre a CPI, o que está acontecendo também, que está fomentando esse processo todo. E amanhã a gente está de volta. Eu antes vou reiterar aqui meu pedido para que vocês, primeiro, leiam também as matérias no blog Antropofagista. Ontem mesmo eu falei sobre a tática do Bolsonaro com esse diversionismo dele. Eu queria até que vocês vissem que é um processo todo pensado, tá? Tá lá no blog Antropofagista. Outra coisa, que vocês se inscrevam no canal, a gente precisa fortalecer o canal, que vocês compartilhem. Não é fácil você chegar a um número de gente que ele vai ganhando força sozinho. Então eu preciso da ajuda de vocês. E aqueles que podem ajudar com qualquer valor, dando uma contribuição aqui para a gente tocar o nosso barco, está embaixo, qualquer valor, o número da conta e o número do Pix. Quem puder fazer essa super gentileza, e os que já fizeram, inclusive muitos mantêm isso todo mês, te agradece enormemente. Tá? Então é isso aí, amanhã nós estamos de volta e vai falar de novo de CPI, porque tudo está ligado à questão da CPI. Tá? A coisa é mais profunda e muitas revelações, tá, de fatos diários que estão acontecendo no Brasil, sérios, tem relação com essa questão da CPI, da Covid, que vai derrubar o Bolsonaro, não tenho dúvida disso, e ele sabe disso. Tá bom, gente? Então amanhã nós estamos de volta. Um abração para todo mundo.